Sabia que aquele dente de alho que usa todos os dias no seu refogado, a pensar que está a fazer um bem enorme à sua saúde, pode, na verdade, estar a fazer mais mal do que bem? Ou, na melhor das hipóteses, a não fazer absolutamente nada? É um pensamento um pouco assustador, não é? Passamos a vida a ouvir dizer que o alho é um remédio santo, que baixa a tensão, que protege o coração, que afasta as gripes. E é verdade, o alho é um tesouro da natureza. Mas há um segredo que a maioria das pessoas, mesmo as que cozinham há 50 ou 60 anos, não conhece. Um segredo que está na forma como o preparamos. A verdade dolorosa é que, sem querer, muitos de nós estamos a destruir as propriedades milagrosas do alho antes mesmo de ele chegar ao prato. É como ter um carro de corrida e só o usar em primeira velocidade. Neste vídeo, vamos desvendar os 7 erros mais comuns que as pessoas com mais de 60 anos cometem com o alho e que precisam de parar imediatamente. Vou explicar-lhe de uma forma muito simples como pequenas mudanças na sua cozinha podem transformar completamente os benefícios que retira deste ingrediente fantástico. Fique comigo até ao fim, porque o último erro é o mais surpreendente e pode mudar a forma como encara a sua saúde para sempre. Vamos começar pelo erro que, arrisco dizer, 90% de nós cometemos quase todos os dias na cozinha. É algo tão automático que nem pensamos nisso. Imagine a cena. Está a preparar o almoço, talvez um belo arroz de marisco ou umas lulas guisadas. Pega na cabeça de alho, tira 1 ou 2 dentes, pica-os ou esmaga-os com a faca e imediatamente a seguir, atira-os para dentro do tacho quente com o azeite. O cheirinho espalha-se pela casa e parece que está tudo a correr bem, certo? Errado. Este é talvez o maior erro de todos. Usar o alho imediatamente depois de o cortar. Parece um pormenor insignificante, mas vou explicar-lhe por que é que faz toda a diferença. O alho contém 2 substâncias separadas, como se estivessem em 2 compartimentos diferentes dentro do dente. Uma chama-se aliina e a outra é uma enzima chamada aliinase. Enquanto o dente de alho está inteiro, elas estão sossegadas no seu canto. Quando cortamos, picamos ou esmagamos o alho, estamos a quebrar as paredes desses compartimentos, e a aliina e a aliinase encontram-se. É deste encontro que nasce a magia. Elas reagem e formam um novo composto, chamado alicina. É a alicina que é responsável pela maioria dos benefícios do alho para a saúde. É ela que ajuda a baixar a tensão arterial, a combater infecções e a reduzir o colesterol. É a super-heroína do alho. O problema é que esta reação química não é instantânea. Precisa de tempo. Pelo menos 10 a 15 minutos. Se atiramos o alho para o calor do tacho logo depois de o cortar, o calor destrói a enzima aliinase antes que ela tenha tido tempo suficiente para produzir uma boa quantidade de alicina. Basicamente, estamos a matar o superpoder do alho antes mesmo de ele nascer. A solução é tão simples que parece mentira. Da próxima vez que preparar alho, pique-o ou esmague-o primeiro antes de fazer qualquer outra coisa. Deixe-o ali no cantinho da tábua de cortar, a descansar, enquanto prepara a cebola, o tomate ou os outros legumes. Dê-lhe esses 10 minutos. É o tempo de que ele precisa para criar toda a alicina poderosa. Depois, sim, pode adicioná-lo ao seu cozinhado. Vai estar a usar um alho muito mais potente e benéfico. Pense nisto como deixar um bolo levedar. Não o pode meter no forno logo a seguir a amassar. Pois não. O alho precisa do seu tempinho para levedar saúde. Isto leva-nos diretamente ao segundo erro, que está intimamente ligado ao primeiro. Muitas vezes, mesmo que tenhamos a boa intenção de deixar o alho descansar, estragamos tudo no passo seguinte: cozinhá-lo em lume demasiado alto
ou durante demasiado tempo. A alicina, a tal substância milagrosa, é muito sensível ao calor. Se a expormos a temperaturas muito elevadas, ela desfaz-se. O erro clássico é começar o refogado com o azeite a ferver e deitar logo o alho. Ele fica castanho escuro, ou mesmo queimado em segundos. Quando o alho queima, não só perde todos os seus benefícios, como também ganha um sabor amargo e desagradável que pode estragar o prato todo. Lembro-me da minha avó, que fazia uma comida maravilhosa, mas tinha esse hábito. O alho entrava sempre primeiro na panela de ferro quente e ficava quase preto. Ela dizia que era para dar cor. Hoje percebo que, sem saber, estava a eliminar a parte mais saudável. O ideal é adicionar o alho mais para o final do cozinhado. Se está a fazer um refogado, coloque primeiro a cebola, que precisa de mais tempo para amaciar. Deixe-a cozinhar lentamente em lume brando. Só quando a cebola estiver transparente e macia é que deve adicionar o alho picado, que já descansou, claro. Mexa durante 1 minuto, apenas o tempo suficiente para libertar o aroma. E depois junte os outros ingredientes, como o tomate ou o caldo, que vão baixar a temperatura e proteger o alho. Em pratos de cozedura longa, como um estufado ou uma jardineira, a regra é a mesma. Adicione o alho nos últimos 5 a 10 minutos. Ele terá tempo de infundir o seu sabor no prato sem que os seus compostos benéficos sejam completamente destruídos. Isto também nos leva a um terceiro erro muito comum, motivado pela conveniência dos tempos modernos. Usar alho já picado ou em pó, daqueles que se compram em frascos no supermercado. Eu sei, é muito prático. Não suja as mãos, não deixa cheiro nos dedos, é só abrir o frasco e deitar. Mas a verdade é que estamos a trocar saúde por conveniência. Quando o alho é processado industrialmente, picado e conservado em óleo, vinagre ou outros aditivos, a maior parte da alicina já se perdeu há muito tempo. O processo de oxidação e os próprios conservantes degradam os compostos mais delicados. O que sobra é mais o sabor e muito pouco do valor nutricional. O alho em pó é ainda pior. É desidratado a altas temperaturas, o que, como já vimos, destrói a maior parte das suas propriedades. É quase como usar um fantasma de alho. Tem um ligeiro sabor, mas a essência, a alma saudável do alho, já não está lá. Pense na diferença entre um sumo de laranja acabado de espremer e um sumo de pacote que está na prateleira há meses. A diferença é abismal, não é? Com o alho é a mesma coisa. O alho fresco, inteiro, é uma bomba de nutrientes à espera de ser libertada. O alho de frasco é uma sombra do que já foi. Sei que descascar e picar alho pode ser uma tarefa chata, especialmente para quem tem dores nas mãos ou artrite. Uma dica: coloque os dentes de alho numa tigela, tape com um prato e abane com força. A pele solta-se facilmente. Ou então, use um esmagador de alho de boa qualidade. É um pequeno investimento que compensa muito em saúde e sabor. Agora que já falamos sobre a importância de dar tempo ao alho para respirar, de não o queimar e de preferir sempre o fresco ao processado, vamos a um quarto erro que tem mais a ver com o que deitamos fora do que com o que usamos. O que faz quando um dente de alho começa a grelar? Quando aparece aquele pequeno rebento verde no meio? A maioria das pessoas, eu incluído durante muitos anos, acha que o alho estragou-se. Acreditamos que aquele grelo verde é amargo, que faz mal à digestão, e por isso abrimos o dente de alho ao meio e retiramos o grelo com a ponta da faca, deitando-o fora. Bem, prepare-se para uma surpresa. Fazer isso é como deitar fora a parte mais nutritiva. Estudos científicos recentes descobriram algo fascinante. O alho, que já grelou durante alguns dias, tem uma atividade antioxidante ainda maior
do que o alho fresco que ainda não grelou. Aquele pequeno rebento verde é uma pequena fábrica de compostos protetores. A planta está a tentar crescer, a criar uma nova vida, e para isso concentra nesse rebento uma quantidade enorme de fitoquímicos para se proteger. É verdade que o sabor pode ser um pouco mais intenso, talvez um pouco mais picante, mas raramente é amargo a ponto de estragar um prato, especialmente se for cozinhado. Em vez de o deitar fora, pique esse grelo verde juntamente com o resto do alho. Ou, se preferir, pode picá-lo finamente e usá-lo como usaria a salsa, ou os coentros, para polvilhar por cima de uma sopa, de um peixe grelhado ou de uma salada. Além de estar a aproveitar ao máximo os nutrientes, está também a combater o desperdício alimentar, algo tão importante nos dias de hoje. Por isso, da próxima vez que vir um grelo verde no seu alho, não o veja como um sinal de que está estragado. Veja-o como um bônus de saúde que a natureza lhe está a oferecer. Esta questão do grelo leva-nos diretamente ao quinto erro: a forma como guardamos o alho em casa. Onde é que costuma guardar as suas cabeças de alho? Se a sua resposta for no frigorífico, está a cometer um erro muito comum. O ambiente frio e úmido do frigorífico é o gatilho perfeito para o alho começar a grelar. Ele pensa que é inverno e que está na hora de se preparar para a primavera. Por isso, começa a brotar. Além disso, a umidade pode fazer com que o alho amoleça e ganhe bolor mais rapidamente. Outro erro é guardá-lo num saco de plástico fechado. O alho precisa de respirar. Se o fecharmos num saco, a umidade que ele liberta naturalmente fica presa lá dentro, criando o ambiente ideal para o apodrecimento e o bolor. Em poucos dias, terá um alho mole e inutilizável. Então, qual é a maneira correta? É muito simples. O alho gosta de um lugar fresco, seco, escuro e com boa circulação de ar. Uma despensa ou um armário de cozinha que não apanhe sol direto é perfeito. A melhor forma de o armazenar é numa rede ou saco de rede, como aqueles em que muitas vezes já vem do supermercado, pendurado num sítio arejado. Outra excelente opção são os recipientes próprios para alho, geralmente feitos de cerâmica ou terracota, que têm pequenos furos para a ventilação. Estes recipientes protegem o alho da luz, que também o pode fazer grelar, e mantém a umidade no nível certo. Guardado nestas condições, o alho pode durar meses a fio, mantendo-se firme, saboroso e cheio de propriedades. É uma mudança tão pequena no nosso dia a dia, mas que preserva a qualidade do alho e nos poupa dinheiro, porque deixamos de deitar fora alho estragado. E agora, vamos falar de um erro que não acontece no tacho, mas sim no nosso estômago: consumir alho cru com o estômago vazio. Com a popularidade das medicinas alternativas, tornou-se comum ouvir conselhos como: coma um dente de alho cru em jejum todas as manhãs para purificar o sangue. Embora a intenção seja boa, esta prática pode ser bastante agressiva para o sistema digestivo, especialmente para pessoas mais sensíveis ou com mais de 60 anos, cuja mucosa gástrica pode já ser mais delicada. O alho cru é extremamente potente. Os seus compostos de enxofre que lhe dão os benefícios também podem ser muito irritantes para um estômago vazio. Isto pode causar azia, refluxo, dores de estômago e, em casos mais graves, até gastrite. Não quer dizer que não se possa comer alho cru. Pelo contrário, é cru que ele tem o máximo de alicina. Mas deve ser consumido de forma inteligente. Em vez de o engolir inteiro em jejum, pique-o finamente e misture-o com uma colher de azeite e barre num pouco de pão. Ou adicione-o a um molho de salada, a um gazpacho ou a uma pasta de abacate. Ao combiná-lo com outros alimentos, especialmente com alguma gordura saudável como o azeite,
estamos a proteger o nosso estômago. A comida funciona como uma espécie de almofada que amortece o impacto do alho, permitindo-nos absorver os seus benefícios sem sofrer com os efeitos secundários desagradáveis. Portanto, a regra de ouro é: alho cru, sim, mas sempre acompanhado. A sua saúde digestiva agradece. Chegamos ao nosso 7º e último erro. E este é um que vai contra a ideia de que, se algo é bom, então mais é melhor. O erro é o consumo excessivo de alho. Porque sim, é possível exagerar na dose. Como vimos, o alho é poderoso. É um medicamento natural. E como qualquer medicamento, tem uma dose recomendada e potenciais efeitos secundários se for consumido em excesso. Uma das consequências mais conhecidas e socialmente incômodas é o hálito a alho e o odor corporal. Os compostos de enxofre são absorvidos pela corrente sanguínea e depois libertados através dos pulmões e dos poros da pele. Mas, para além disto, um consumo exagerado pode levar a problemas digestivos mais sérios, como diarreia e gases, mesmo em pessoas que não têm estômagos particularmente sensíveis. No entanto, o efeito secundário mais preocupante, e que todos com mais de 60 anos devem conhecer, é a sua capacidade de afinar o sangue. O alho tem propriedades anticoagulantes naturais. Numa dose moderada, isto é fantástico para a saúde cardiovascular, pois ajuda a prevenir a formação de coágulos. Mas se consumir grandes quantidades de alho, especialmente se já estiver a tomar medicamentos anticoagulantes prescritos pelo médico, como a varfarina, pode aumentar significativamente o risco de hemorragias. A interação pode potenciar o efeito do medicamento, tornando o sangue demasiado fino. Isto significa que um pequeno corte pode sangrar durante mais tempo ou pode ter mais facilidade em fazer nódoas negras. Em casos mais graves, pode aumentar o risco de sangramentos internos. Por isso, é fundamental ter moderação. O que é uma quantidade segura e benéfica? Para a maioria das pessoas, 1 a 2 dentes de alho por dia é mais do que suficiente para colher os seus benefícios sem correr riscos. Se toma medicação para o sangue, ou se vai ser submetido a uma cirurgia, é absolutamente essencial que fale com o seu médico sobre o seu consumo de alho. Não é preciso eliminá-lo, mas o médico precisa de saber para poder ajustar a medicação se necessário. O alho é um amigo da nossa saúde, mas como em todas as boas amizades, é preciso equilíbrio e respeito pelos seus limites. E assim, percorremos os 7 erros que nos podem estar a impedir de aproveitar este superalimento ao máximo. Vamos recordar, não como uma lista, mas como uma nova forma de olhar para o alho. A partir de hoje, quando pegar num dente de alho, lembre-se de lhe dar um momento para respirar depois de o picar, libertando toda a sua magia. Lembre-se de o tratar com carinho no calor do fogão, adicionando-o no momento certo, para não destruir o seu poder. Pense 2 vezes antes de escolher a conveniência de um frasco, em vez da vitalidade de uma cabeça de alho fresca. Sorria ao encontrar um pequeno grelo verde, sabendo que é um presente extra de antioxidantes. Guarde-o com cuidado, num local escuro e arejado, para que ele se mantenha seu aliado por mais tempo. Desfrute do seu sabor intenso quando cru, mas sempre na companhia de outros alimentos para proteger o seu estômago. E, acima de tudo, use-o com sabedoria e moderação, reconhecendo o seu poder e respeitando o seu corpo. Não se sinta sobrecarregado. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece por uma coisa. Talvez amanhã, ao fazer o jantar, experimente apenas deixar o alho picado a descansar por 10 minutos. Observe o sabor. Sinta a diferença. Pequenos passos consistentes são o segredo para uma saúde duradoura. Lembre-se,
A sua cozinha é o seu primeiro consultório médico. E os alimentos são os seus medicamentos mais saborosos. Cuidar de si não tem de ser complicado. Pode ser tão simples como aprender os segredos de um dente de alho. Gostaria muito de ouvir as vossas histórias. Qual destes erros costumava cometer sem saber? Ou talvez tenha uma dica da sua avó sobre o alho que queira partilhar com todos nós. Por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu adoro ler e aprender com a vossa sabedoria e experiência. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que, como você, querem viver uma vida mais longa, saudável e feliz. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o nosso canal e a clicar no sininho para não perder os próximos vídeos que preparamos com muito carinho, a pensar especialmente em si. Lembre-se sempre que a idade é apenas um número, mas a vitalidade é uma escolha que fazemos todos os dias. Cuide-se bem e viva cada momento com saúde e alegria. Até o nosso próximo encontro.